Olá, eu sou a Thelma e hoje o vlog é um convite, um apelo para que vocês me ajudem a decifrar os mistérios desse autor, Donato Carisse, que é a minha nova obsessão. É isso. Aqui é uma trilogia, esse é o livro do meio, O Caçador da Escuridão. Eu quero conversar um pouco sobre isso com vocês, a minha aventura de ler os livros dele e as minhas dúvidas, quem sabe vocês me ajudam. Mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Tem as redes sociais com conteúdos diferentes que eu espero que vocês gostem. Vamos me ajudar a descobrir isso aqui? Tá certo, você está se perguntando por que existe tanto mistério em torno desse livro, da história, visto que eu já li e já até fiz vídeo aqui pro canal. Pois é, mas teve desdobramentos e eu preciso da ajuda de vocês. Como essa história começa? Com uma indicação no Instagram de um desses perfis muito legal de leitura de livros, de indicação, acho que ela indicou para o Dia das Mães. Quem tinha uma mãe XPTO podia dar um livro desses. Eu achei, não sei que palavras ela usou, a capa, fui lá e comprei. Esse aqui, depois eu comprei o livro físico, eu comprei o e-book primeiro, é da Record. E eu devorei esse livro em poucas palavras. E comigo, quando eu gosto muito de uma história, o gostar logo se transforma numa obsessão. Eu quero ler mais e mais daquele autor. Eu fui procurar o Donato Carisse na Amazon e ver que opções eu tinha. Foi aí que eu descobri que esse livro fazia parte de uma sequência. E o primeiro livro já tinha sido lançado pela Record, Tribunal das Almas. Essa foi a tradução dele para o português. E aí, fiquei ali pensando, bom, o que eu faço? Ele não estava disponível na Amazon, eu fui então procurar os livros de segunda mão. E qual não foi minha surpresa ao descobrir que os preços estavam em torno de R$300 para um livro usado. A partir de então, eu comecei, sempre que eu estava passando em frente a um sebo, eu perguntava, tem Donato Carisse? Não, não tem Donato Carisse. É bem difícil encontrar os livros dele em sebo, assim, aleatoriamente aqui em São Paulo. Beleza. O que eu decidi? Eu fui vendo, falei, não é possível, deve ter e-book de alguma forma, em italiano. Eu fiz italiano na Letras há 30 anos atrás, mas eu fiz. Eu acho que eu sou capaz de ler, claro, com um certo esforço, e um esforço grande a princípio, mas acho que rola. Fui procurar, falei, deve ter e-book. Pois é, não tinha e-book, só tinha o e-book da tradução da versão em inglês, né? A edição em inglês, The Lost Girls of Rome, alguma coisa assim. Eu falei, então tá bom, serve esse aqui mesmo. Comprei o e-book que estava num preço mais razoável e comecei a ler esse primeiro livro. E agora, já vou revelando, porque é um processo, né? Acabo de descobrir que não é uma sequência, é uma trilogia. A trilogia Marcos e Sandra. Eu vou explicar um pouquinho, então, Marcos e Sandra, o que é, só retomando, apesar de ter um vídeo sobre o Caçador da Escuridão. O Marcos, ele é um penitenciário, que seriam padres de uma determinada ordem que já existe há algum tempo, a mando do Papa, que cuidariam daqueles crimes absurdos que escapam da justiça, que cruzam a fronteira da luz e da sombra, aqueles crimes sem solução. Eles, como têm acesso às confissões, muitas vezes, dos criminosos, eles receberiam esses arquivos que estão na mão também da justiça, da polícia, mas sem solução, e eles iriam atrás dos criminosos para entregá-los posteriormente à polícia, assim que eles desvendassem todo o crime, toda a questão, enfim, mais ou menos isso. E o Marcos é um desses padres especiais, desse
penitenciero. E aí é uma história muito interessante. Então você tem como cenário, como pano de fundo aqui nessa história, Roma, o Vaticano. Ele explica um pouco a relação do Vaticano como país independente dentro de Roma e vai explicando tudo isso com muita propriedade. Isso por si só já é super atrativo. Também te oferece um tour pelas igrejas de Roma, pelos bairros de Roma. Eu já estive em Roma, mas não tenho assim conhecimento suficiente, memória suficiente, ou mesmo talvez eu não tenha visitado com esse olhar Roma e com essa profundidade. De fato, é muito grande aqui nesse trabalho, mas imagino que seja um livro para você fazer um tour por Roma, porque ele vai te dando várias características e tudo muito relacionado à arquitetura, à história e com dicas de turismo, de visitas que podem ser muito inusitadas e bonitas. Enfim, o livro por si só é muito interessante. E aí, veja, o Marcos, que é esse padre especial, ele tá numa missão, na verdade, duas missões. Primeiro, tem um crime bem forte que acontece dentro do Vaticano e existe uma série de crimes acontecendo fora, em Roma. E ele é designado, ele tem um chefe, ele não sabe, ele perdeu a memória. Isso é uma coisa interessante também, ele perdeu a memória, ele tem uma cicatriz na têmpora de um tiro, que fez provavelmente que ele perdesse essa memória, e ele é recuperado de um hospital em Praga por esse cara, esse outro padre que é tipo o chefinho dele, o Clemente, e ele fala, ó, dá 2 envelopes para ele e fala, olha, se você quer esquecer tudo isso, pega esse primeiro envelope aqui, tem não sei quantos mil euros, uma passagem, um passaporte, que só falta você grudar sua foto com um nome falso. Começa a sua nova história a partir daqui. E se você tomar essa decisão, nem abra o outro envelope, porque o outro envelope vai fazer você seguir o caminho que você estava seguindo antes. Conhecer um pouco do seu passado. E é claro que ele opta pelo segundo. O segundo não tem dinheiro nenhum, tem uns trocados e uma passagem de trem para Roma. Ele vai para Roma e ele encontra o Clemente. E aí começa a missão dele, ele começa a retomar toda essa questão de que ele é esse tipo de padre e ele tem esse crime que acontece dentro do Vaticano e algo também que ele vai começar a descobrir que está acontecendo em Roma. Eu falei que a trilogia é Marcos e Sandra. A Sandra é uma fotógrafa forense. E ela, você percebe nesse segundo livro, que era casada, ficou viúva muito jovem, aos 26 anos, se não me engano. Isso foi um tanto traumático, mas nesse livro ela já está morando em Roma, ela que não era de Roma, acho que ela era de Milão. Ela se muda para Roma para começar a vida nova. Ela consegue um trabalho junto à polícia. E ela já está até se relacionando com uma outra pessoa, está reconstruindo a vida dela, uma viúva muito jovem. Então ela está partindo para uma nova vida. E aqui, já faz um tempinho que eu li, não tanto tempo, mas você vai esquecer nos detalhes. Mas ela não fala muito do ex-marido, do que morreu. Ela conta mais sobre a vida que ela está vivendo com esse novo parceiro. E aí, ela é designada, a unidade, a delegacia onde ela trabalha é designada para investigar esses crimes que estão acontecendo em Roma e que são bem terríveis. E aí, uma característica que me chama a atenção. Os crimes são bem violentos. E isso seria uma coisa que me espantaria da leitura. Ah, que coisa chata, fica essa sangueira para todo lado, essa maldade muito intensa. Mas nesse caso, o efeito foi contrário. Eu quis ler, eu fui ficando cada vez mais interessada.
E aí eu não sei quais são os elementos que me fazem ficar tão interessada. Eu não sei. Eu achei a relação do Marcos com a Sandra, que é uma relação muito à distância, muito platônica. Logo nas primeiras páginas, você descobre que o Marcos conhece a Sandra de uma situação prévia. E a partir de então, ele passa a segui-la, a observá-la. Ele gosta, parece que observá-la bem à distância, traz alguma humanidade, alguma vida para ele. Ele que não pode se revelar para ninguém. Ele não pode falar que é padre, não pode falar nada, o nome dele, nada. Ele mesmo não sabe da vida dele, mas ele não pode, nem o pouco que ele sabe, se revelar, ter uma relação normal com as pessoas. A única pessoa que ele tem uma relação muito esquisita, muito sutil, é com esse Clemente que passa os dados para ele, que tenta ajudá-lo. E de repente, porque ele teve algo que acontece no primeiro livro com essa Sandra, ele também se sente vivo, se sente gente, se sente alguém que... Ela é a única pessoa, além do Clemente, que sabe que ele é o Marcos e que ele é um padre e que é um padre justiceiro, digamos. E aí a história vai ficando interessante e eu acho essa relação dos dois nesse livro super interessante e é muito emocionante cada capítulo, porque imagina, tem um assassino à solta em Roma, ele tá fazendo coisas horríveis, cometendo crimes bárbaros e tá no encalço deles também. Ele tá espreitando o Marcos e a Sandra. Você vai percebendo isso, ao mesmo tempo que eles estão tentando descobrir quem é para evitar os próximos crimes. A polícia também está fazendo isso, a polícia mete os pés pelas mãos. E é muito emocionante essa caçada que acontece. Esse caçador da escuridão, que é o apelido dado a esses padres, vem bem a calhar, porque é isso. E ele seria o guardião desse limite entre a sombra e a luz. E quando algo muito maléfico escapa dessas sombras, dessa escuridão, seria papel desse padre devolvê-lo, empurrá-lo de volta lá para a sombra de onde ele nunca deveria ter saído. É mais ou menos esse o papel dele e a história vai ficando interessante. Pois é, então estamos na trilogia Marcos e Sandra, cujo primeiro livro foi lançado aqui no Brasil com o título Tribunal das Almas. O segundo livro é esse aqui, O Caçador da Escuridão. E a trilogia, então o terceiro livro é Il Maestro delle Ombre, que eu traduzo como o Mestre das Sombras, até engasguei, o Mestre das Sombras. E aí, eu acabei de perceber, tá? Eu ia gravar esse vídeo, falei, deixa eu pesquisar mais o Donato Carisse, que eu descobri também, isso eu já sabia, que ele é roteirista, ele é diretor, além de escritor. Ele também trabalha no Corriere della Sera, um jornal italiano bem famoso que eu suponho, eu tentei entender, eu entrei no Corriere della Sera e achei contos dele, então eu imagino que ele seja uma espécie de cronista do Corriere della Sera, escreve os textos dele e traz algumas informações nesse sentido, sempre de literatura, de histórias, que é a praia dele. Me deparei com esse terceiro livro da história do Marcos e da Sandra. Aí eu comprei, gente, peraí, eu vou e volto na história, né? Eu comprei um livro em italiano que traz os 3 livros juntos. Vai chegar dia 11 de setembro aqui. Enfim, eu vou arriscar, vamos ver, vou testar meu italiano. Até fiquei feliz com isso. Porque assim, eu aprendi italiano, não que eu seja fluente, na época eu era fluente até, falava relativamente bem, para quem começou a aprender do zero na faculdade, então foi, acho que uma evolução interessante.
Mas com o advento do inglês, da necessidade de falar inglês na minha vida, o inglês subiu em cima do italiano, sabe? Como se as línguas ficassem dentro de um baú na minha cabeça. E se eu começo a usar muito uma língua, ela sobe para o topo das línguas empilhadas e as outras vão ficando no fundo do baú, mais difícil de serem acessadas. E o italiano tá assim, tá lá, difícil de ser acessado. Mas ler é diferente. Ler você tem tempo de interpretar, e se você desconhece aquela palavra, vai para o dicionário. Na faculdade eu lia, talvez você esteja se perguntando, ela não vai conseguir. Na faculdade eu lia, fazia parte, né? Eu tive que ler, por exemplo, I Promessi Sposi, do Alessandro Manzoni. Super difícil, porque ele é um livro, eu não vou lembrar, século XVII, XVIII, sei lá, um italiano chatinho de entender. E eu li, não li todo, eu li alguns capítulos, fiz um trabalho que foi glorioso, inclusive meu grupo era glorioso. Aliás, todo mundo do italiano era maravilhoso, muita saudade de todo mundo. Eu também li Il Principe, sim, eu tinha que fazer um trabalho sobre o príncipe de Maquiavel, e eu acabei fazendo tudo em italiano, que causou uma comoção, mas isso não importa, isso é para um outro capítulo. Ou seja, eu já li, não é que eu sou incapaz de ler, mas isso faz 25 anos, 30 anos, eu não sei o quanto, vai ser um parto de fórceps, né? Beleza. Mas, a partir do dia 11 de setembro, eu vou descobrindo quão fácil ou quão difícil será essa leitura. Mas voltando ao Donato Carisse, a essa experiência, olha, se a Record ainda tivesse os livros da primeira edição, tinha me poupado tanto trabalho, e se ela lançasse o terceiro livro, também me pouparia bastante trabalho. Pode ser que ela lance, porque eu tava vendo que esse foi lançado em 2023, e ele é de 2016, ou 14, na verdade. Lançado na Itália, ou seja, tem um delay do lançamento fora para ser trazido e traduzido para o Brasil. É claro, eu se fosse eles, acho que eu mando uma cartinha para o editor da Record. Ai, me contrata. Ai, por que não... Nas Névoas da Tempestade tá aí, e também o Il Maestro delle Ombre, seria uma tradução legal para eles fazerem. Bom, mas isso não importa, o que importa é que o primeiro livro eu li em inglês, uma tradução do italiano para o inglês que eu achei macarrônica. Assim, o meu inglês é melhor que o meu italiano, bem melhor. Não que eu seja perfeita no inglês, longe disso, mas eu vivi fora um tempo e tive que trabalhar em inglês, já escrevi em inglês também, ou seja, eu tenho uma familiaridade com o inglês, não é uma coisa assim, e eu achei a tradução macarrônica. Tem frases que foram ali construídas que elas não são frases do inglês, elas são frases do italiano. Que ficam é como traduzir, mal traduzido do português para o inglês. Fica esquisito, não fica, a língua inglesa não foi respeitada ali. Isso dá para notar numa série de frases. Enfim, eu não gostei da tradução, mas era o que eu tinha para ler, eu queria muito ler o livro. E aí vem o Donato Carisse, que é mestre em reviravoltas, em surpresas, em histórias que você não está esperando. E ele vai contando em diferentes linhas do tempo. Então foi um desafio ler em inglês nessa tradução ruim, com um autor que mistura muito tempos diferentes. E a história, várias histórias. Então no primeiro livro tem mais crimes do que aqui. Começa uma sequência de crimes estranhos, vários personagens entrando na história e você vai ficando confuso. E ao mesmo tempo, no primeiro livro, a história do Marcos é mais sombria ainda. Ela é mais obscura, mais escondida de você e vai sendo revelada aos poucos. Até que ao final, nos últimos capítulos, eu fiquei em choque. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E você vai descobrir a origem do Marcos.
E essa é a parte que eu fiquei mais chocada e que eu não vou falar aqui exatamente para não dar spoilers, né? Mas se alguém que tá vendo esse vídeo leu o primeiro livro, O Tribunal das Almas, se puder discutir comigo um pouquinho a origem do Marcos, eu agradeceria. Porque eu fiquei... É um personagem que me encantou absolutamente. Eu fiquei... É por ele que eu leio o livro. É por ele e pela Sandra que eu leio o livro. E, de repente, um passado um tanto doido é revelado desse Marcos. E eu fiquei passada, sem poder discutir com ninguém isso. Enfim, eu vou até tentar entrar em contato com a pessoa que fez a indicação desse livro para mim lá no Insta e ver se ela leu, para ver se eu consigo discutir com ela um pouco disso, eu alivio o meu coraçãozinho. Mas assim, eu já metabolizei, eu terminei, acho que faz 1 ou 2 dias. 2 dias. Então eu já consegui metabolizar um pouco a origem do Marcos. Começo a aceitar um pouco melhor e hoje que eu descobri tudo isso, que tem mais livros, né? É uma trilogia de fato, e agora vou ter que encarar essa trilogia em italiano mesmo. O Donato Carissio, ele tem outras sequências, por exemplo, a série da Mila Vasquez, eu acho que é isso, eu tô lendo o primeiro livro dessa, está em português, a Record também lançou, chama O Aliciador, se não me engano. Então também tô me aventurando por essa história. Mas assim, essa trilogia aqui, queria muito discutir com alguém um pouquinho. Então se alguém tá vendo esse vídeo que pode discutir comigo, vamos discutir. É isso, mas ficam aqui sugestões de leitura. A única que eu posso sugerir mesmo é a leitura desse, que você consegue comprar facilmente, seja em e-book, seja em livro físico. Os demais, como eu disse, a leitura é acidentada, é difícil. Tem esse O Aliciador, que também está disponível pela Record, então é uma opção, mas esse eu tô bem no comecinho. E ele já começa mega violento, assim, mega assustador. Eu não sei o quanto eu vou gostar, porque o lado assustador da coisa não me atrai tanto. Me atrai mais essa relação, a relação humana, né? Esses personagens que têm uma psique interessante. E uma relação interessante, como acontece com o Marcos e com a Sandra. Enfim, o que vocês acham de tudo isso? Se puderem me ajudar, eu agradeço. Mas é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.